Boa tarde, bem-vindos, né? Primeiramente agradecer aqui à casa por recepcionar esse momento de apresentação. Mais perto, assim? Vamos lá. Meu nome é João Bosco, eu estou como relacionamento com comunidades na Vale, atendendo essa região de Brumadinho. E a gente convidou, hoje tivemos uma reunião de manhã com prefeitura, Emater e outras entidades, conselhos, para explicar esse processo. E agora a gente fez esse convite para as instituições e grupos de empreendimentos, né, de empreendedores, para apresentar aí o programa Agir, que é um programa criado, a metodologia toda da Fundação Vale, que é o braço social da Vale, né, presente aí em todos os territórios que a Vale atua, e eles vão apresentar aí como que é essa metodologia, o que significa esse programa Agir de empreendedorismo e como a comunidade, né, de Brumadinho pode participar desse processo. O Marcos vai conduzir aí a apresentação, junto com a equipe da Tecnoservice, que é uma ONG, que vai estar aí à frente, no dia a dia mesmo, junto de vocês aqui do território. Então, eu chamo aí o Marcos para falar um pouco, para aprofundar, e vamos fazer aqui o momento um bate-papo mesmo, se precisar parar, levantem a mão, a gente leva o microfone, tiver alguma dúvida, para vocês entenderem mesmo o processo, como que vai acontecer ao longo desse ano, ao longo do ano que vem, e aí por diante. Para ficar mais leve, para não ficar só uma apresentação chapada, uma apresentação formal, ok? Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A ideia era a gente fazer mais uma conversa, eu não gosto nem de usar microfone, mas se eu não usar microfone, a turma em casa não consegue ouvir, né? Meu nome é Marcos Finco, eu sou gerente da área de empreendedorismo e geração de trabalho e renda da Fundação Vale. A Fundação Vale é uma fundação corporativa da empresa, como o João falou, é o braço social da Vale, então nós estamos em todo o Brasil onde a Vale está, seja com a mineração, seja com a logística, né, com a ferrovia ou com os portos, atuando basicamente com a área de geração de trabalho e renda, com a área de saúde, com a área de educação, e aqui em Brumadinho tem a Estação Conhecimento, né, que também é gerida pela Fundação Vale. Hoje a gente tem 5 estações de conhecimento: Brumadinho, aqui em Minas, Serra, no Espírito Santo, Arari, no Maranhão, Tucumã, Marabá e em Paraupebas, no Pará. Eu vou apresentar rapidamente a Fundação, mas como o João bem falou, a ideia é a gente apresentar o programa Agir, né, João, foi uma vitória aí, interna, a gente trazer para Brumadinho, já tem aí alguns anos que a gente quer trazer o programa para cá, que é um programa de empreendedorismo aqui para Brumadinho. Existem outros programas da Fundação Vale, mas o programa Agir é o programa mais robusto, vamos dizer assim. São 24 meses que a gente vai passar junto com os empreendimentos, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas, rapidamente, jogar nas 11 aqui. A Fundação Vale é então, a fundação corporativa, a gente existe mais de 50 anos, e o modelo que ela trabalha hoje foi revisitado em 2011. Então, hoje são 3 áreas principais dentro da Fundação: geração de trabalho e renda, saúde e educação, e algumas áreas transversais: esporte, cultura e as estações conhecimento. Dentro da área de geração de trabalho e renda, que é a nossa área, a gente tem 4 programas principais. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Qual que é o nosso conceito? Gerar alternativas de trabalho e renda, qualificar aquela mão de obra, apoiar empreendedorismo com as comunidades, ou seja, apoiar negócios e empreendimentos geridos e tocados pelas comunidades, olhando muito a vocação dessas comunidades, ou seja, o que as pessoas sabem, o que as pessoas querem fazer, e, obviamente, estudando todo o contexto local, ou seja, aquela pessoa sabendo fazer isso e querendo trabalhar com isso, será que existe potencial daquele empreendimento crescer na região? Por exemplo, tem alguém querendo trabalhar com agroindústria de castanha de caju aqui em Brumadinho. Será que vai ter acesso ao mercado? Será que vai ter um potencial consumidor para aquela castanha de caju? Um exemplo hipotético, tá, gente? Talvez não. Então, por mais que as pessoas queiram trabalhar com aquilo e saibam fazer aquilo, a gente também leva em consideração todo o contexto
para alavancar aquele empreendimento, aquele contexto local. Estou falando muito rápido? Está tudo bem? Tá. Quais são os nossos programas hoje dentro da área de geração de trabalho e renda da Fundação? Programa GIR, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. O PESC, que é o Programa de Empreendedorismo Social Comunitário. O que é isso? Quando existe um potencial empreendedor naquela região, Brumadinho, ainda não existem empreendimentos ou negócios que estejam incipientes ou consolidados, negócios existentes, mas existe uma ideia, ou existem ideias. Então, a gente traz o PESC para cá, para a gente desenvolver aquelas ideias, daquelas ideias partir para um empreendimento e acompanhar aquele empreendimento até que ele esteja pronto para receber o programa Agir. Então, o PESC seria um passo anterior ao Agir, uma incubação de ideias, uma incubação de potencial empreendedor. Existem alguns projetos de agricultura familiar, então específicos para o agricultor familiar, e esses projetos hoje estão basicamente no Pará. O que é isso? A gente estruturar a propriedade do agricultor, a gente melhorar o processo produtivo do agricultor, muito em parceria com a Embrapa, com as Ematers, né, com os órgãos de assistência rural do local, e acessar mercado para aqueles produtos da agricultura. E os programas de equidade de gênero, que são basicamente negócios tocados por mulheres ou liderados por mulheres. Então, a gente faz todo o acompanhamento da gestão daquele empreendimento, mas tem uma veia, uma pegada muito forte do empoderamento feminino. Então, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na comunidade, o papel da mulher nessa inclusão socioprodutiva, canais de denúncia, higiene, saúde da mulher, enfim, várias coisas que a gente, além da gestão do negócio, trabalha com o empoderamento feminino. Hoje, esses projetos estão basicamente no norte também. Aqui em Minas, a gente tem o Equidade Itabira, está acontecendo nesse momento, e a gente teve no passado o Equidade Ouro Preto. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho do programa Agir, que é o programa que a gente está trazendo aqui para Brumadinho. Na verdade, ele começa hoje, oficialmente, esse programa, por isso essa nossa reunião. A gente teve de manhã lá no CRAS, né, João, conversando com o Poder Público Municipal e outros agentes importantes aí do município. E agora com vocês, que na verdade são o público-alvo, são os empreendedores, né, Mônica, os protagonistas, né? Sem vocês o programa não roda. Mas a gente trazer nesse primeiro momento um pouquinho desse programa, para ver realmente se a gente está trazendo muita bobagem para vocês, ou se vocês acham que a gente é ponta firme aí no município. Pode tocar. Como é que ele funciona? Ele tem uma duração de 24 meses, são 2 anos de programa, onde numa primeira etapa a gente chama de prospecção. Eu estou com a turma da Tecnoserve aqui, que vai ser a consultoria que vai nos auxiliar nesse processo de implementação do programa Agir aqui em Brumadinho. Hoje são basicamente por volta de 10 programas Agir que estão rodando no Brasil todo. Aqui em Minas a gente tem o Agir Itabira, o Agir Ouro Preto Mariana, recentemente a gente finalizou o Agir Nova Lima, vai começar o ano que vem o Agir Governador Valadares e está trazendo no final desse ano aqui o Agir para Brumadinho. E todos esses programas Agir, existe um braço operador nosso, né? Então a Fundação Vale acompanha, mas tem uma consultoria que vai morar no território, esse pessoal vai morar em Brumadinho e vai estar acompanhando mesmo, morando até com os empreendimentos, para estar acompanhando ao longo desses 24 meses. Então a Tecnoserve é o nosso braço operador, obrigado aí Mônica, obrigado Carlos, para estar com a gente nesse processo. Então assim, a partir de hoje, a gente vai mapear o que existe de empreendedorismo social em Brumadinho, associações, cooperativas, grupos informais, né, coletivos informais, eventualmente microempreendedores individuais, o que existe de negócio de empreendedorismo social aqui em Brumadinho. Opa, tudo bem, meu amigo? Além disso, a gente vai fazer um curso, umas oficinas de capacitação. Então, depois a Mônica vai falar um pouquinho do cronograma, mas, olha, a gente está no dia 13 de setembro. Até mais ou menos o dia 10 de outubro, vamos trabalhar aí com o mês, essa turma vai varrer aqui o território para ver o que existe de fato de empreendedorismo social. Aí a gente já tem também um pouquinho do programa Valorizar, que já tem, né, um pouco de informação sobre associações e cooperativas, mas a gente vai complementar esse mapeamento. A partir de outubro até novembro, vão ocorrer aí praticamente 30, 40 dias de oficinas, onde vai ser trabalhada a questão da gestão do negócio. É uma oficina muito, eu não gosto do termo superficial, mas são assim, primeiras pinceladas, vamos dizer assim, né? A ideia é que todos aqueles que forem mapeados nesse primeiro mês participem dessas oficinas. Então, geralmente, o que acontece nos outros municípios, são lá mapeados 60, 50, 70 empreendimentos,
a ideia é que pelo menos uma pessoa por empreendimento participe desse primeiro curso, desse curso de capacitação, participe dessas oficinas. Gestão, empreendedorismo, gestão do negócio, o que fazer para vender melhor, o que fazer para melhorar o seu processo produtivo. A gente vai modelar, que a gente chama de modelagem de negócio. Então, cada empreendedor que participar desse curso vai sair ao final do curso com um livro, um caderno, com aquela modelagem do seu negócio. Por quê? Porque daqueles que participarem do curso, poucos empreendimentos, poucos não é a palavra, né? A gente não gosta, mas assim, em torno de 5 a 6 negócios é que vão participar do programa. Então, assim, todos que forem mapeados, se ficar nesse número de 50, 60, 70, vão ter a chance de participar do curso. Obviamente que se forem mapeados 200 empreendimentos, a gente vai ter que fazer uma pré-seleção, porque as vagas são limitadas para o curso de capacitação. A gente trabalha ali com talvez um limite de 60, 70 pessoas, né, Mônica? Mas nunca aconteceu nos outros municípios da gente mapear e alguém ficar de fora. Acreditamos que não será diferente aqui. Então, desses que participarem do curso, ao final do curso, todos vão receber um certificado da Fundação Vale de participação do curso e vão sair com o seu modelo de negócio. Além disso, daqueles que participarem do curso, a gente vai fazer uma seleção dos empreendimentos que vão participar do programa Agir, em torno de 5 a 6 negócios. Quando a gente faz essa seleção, a gente entra na segunda etapa do programa, que aí sim, todos os empreendimentos vão ser... É como se fosse uma incubação, uma incubadora. Sabe aquela incubadora de bebê? Bota o bebezinho bem pequenininho e o bebezinho vai crescendo? É a mesma coisa. Essa turma vai pegar vocês pela mão, vai passar quase 2 anos com vocês, trabalhando todas as áreas do negócio. Gestão administrativa, o financeiro, fluxo de caixa, processo produtivo, acesso ao mercado, melhoria do produto, marketing. Vão pegar o negócio de vocês e acompanhar todas as questões daquele negócio. Através de capacitações específicas, através do plano de negócios, ou seja, planilhar, e aí é meio chato, né? Mas assim, vamos botar número no negócio de vocês, para vocês terem ideia também quanto tempo leva para retornar um investimento, o que precisa ser feito em termos de precificação para você aumentar a sua margem e ter mais lucro. Tudo isso vai ser feito ao longo desse período. Isso é muito importante, que é o capital semente, ou seja, daqueles 5 ou 6 negócios que forem selecionados para participarem do programa, todos vão receber um investimento. Então, o programa vai investir, seja na compra de equipamento, maquinário, eventualmente readequação de espaço físico. Então, todos os negócios que forem selecionados, esses 5, 6, que forem selecionados e participarem do programa, além de todo o acompanhamento técnico, vão receber um investimento também. Formação de redes, a gente também faz muita parceria, não só com prefeituras, mas com os órgãos locais. Por exemplo, o SEBRAE é muito parceiro nosso também em algumas atividades do programa. A própria prefeitura, né, João, em alguns casos também através do PNAE, do PIA, e outras, a questão do transporte, assim por diante, e o encadeamento produtivo. Ou seja, por praticamente 2 anos, vocês vão ter uma equipe aqueles que forem selecionados, vão ter uma equipe muito qualificada, acompanhando diariamente, praticamente, né, Mônica? As pessoas da equipe vão morar em Brumadinho para acompanhar o projeto de vocês, o empreendimento de vocês. A gente vai ter um núcleo duro, ou seja, pessoas que realmente vão olhar de forma mais sistemática, né, mais holística o empreendimento, e vão ter alguns consultores muito específicos. Então, parte financeira, vem um consultor só olhar a parte financeira. Se eventualmente tiver algum empreendimento que cuide de alimentos, do setor alimentício, vem um engenheiro de alimentos para cuidar do processo produtivo. Dúvidas com relação a associativismo e cooperativismo, vem uma pessoa qualificada. Ou seja, a gente vai revirar o empreendimento, porque a ideia é, ao longo desses 24 meses, o empreendimento se consolide e, ao final dos 24 meses, vocês estejam operando, sem dúvida, sem mais o nosso auxílio, estejam caminhando com as próprias pernas. Estou falando muita bobagem aqui? Está todo mundo... Beleza? Na prática, e aí eu não sei, João, se eu estou esquecendo alguma coisa que eu falei de manhã, mas na prática, então, o programa começa hoje. Esse primeiro mês, aí a Mônica fala um pouquinho melhor, a gente vai fazer toda essa parte de diagnóstico, de mapeamento. Então, essa turma já vai estar conversando com vocês, pegando no pé de vocês para entender melhor o empreendimento. A partir de outubro até meados de novembro são as oficinas. Então, é interessante que todos participem. Aí vai ser definido um dia da semana, um horário específico para acontecer essas oficinas.
e aqueles que participarem das oficinas terão a oportunidade de serem selecionados para a próxima fase do programa, que é essa fase aqui do programa Agir, que é o acompanhamento mesmo. Tudo bem? Vou passar para a Mônica falar um pouquinho do cronograma e depois a gente conversa mais um pouquinho. Você acha melhor explicar o que seria o primeiro e o segundo mês? Pode. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre um privilégio poder trabalhar com vocês e eu já senti a energia do município, né? Tem uma veia de empreendedorismo aqui muito bacana. Então, a gente está super contente e motivado também para começar esse trabalho. E explicando um pouquinho, só talvez detalhando um pouco mais esse primeiro mês e segundo mês, como o Marcos falou, a gente começa hoje o trabalho. Está passando também uma lista já de dados, por favor, preencham a lista de presença. E aí o João também já passou uma lista de quem são essas instituições, esses grupos, né? De preferência grupos coletivos, né? Pode ser informal, não tem problema, mas que já tem esse capital social, essas pessoas unidas, seria muito bacana. E aí a ideia, a partir de segunda-feira, provavelmente amanhã, a gente vai entrar já em contato com alguns de vocês para agendar na semana que vem, fazer uma agenda de visitas. E nesse mapeamento, esse diagnóstico que vai demorar um mês, a ideia é visitar os negócios e conhecer um pouco mais a fundo como é esse negócio. Então, por exemplo, nesses grupos, né, coletivos, quantas pessoas estão envolvidas, se existe, por exemplo, já é formalizado ou não, se tem um fundo de reserva, qual que é a governança, se, por exemplo, eu fiquei sabendo que tem um grupo de catadores, né, então como que é a tecnologia, precisa de maquinário, tem transporte, quais são os desafios, quais são as oportunidades que vocês estão vendo, que a gente poderia capturar ao longo desse programa. Então, assim, é conhecer um pouco mais a fundo quem é essa base, né, de empreendedores locais. Então, esse vai ser o primeiro passo, entender essa oferta de empreendedorismo local. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar muito para o mercado, né, como o Marcos falou. Tá bom, se eu fizer a minha parte bonitinho, né, se eu participar de todas as oficinas, aplicar as práticas, existe realmente uma oportunidade de mercado ali que eu vou poder capturar e crescer e melhorar, expandir o meu negócio? Então, a gente vai muito olhar, que a gente brinca até da porteira para fora, né? A gente está muito acostumado a olhar da porteira para dentro e, às vezes, a gente sai plantando, né, e esquece que, opa, peraí, depois eu tenho que comercializar isso. E como que eu vou fazer isso? E isso a gente vai poder ajudar muito. Então, a gente tem uma equipe técnica junto também. Como o Marcos falou, vão vir consultores, né, vão estar em campo também para necessidades específicas e pontuais. O programa tem 2 anos, o que é ótimo, né? A gente tem um tempo, a gente sabe que a gente precisa desse tempo para desenvolver, mas a gente quer, assim, eu falo muito também que nesses 50 anos de experiência trabalhando com empreendedorismo na Tecnoserve, não eu, mas a instituição, né, tem 50 anos, o sucesso desse programa, a gente pode fazer nossa parte, mas o sucesso desse programa quem define são vocês. A gente pode fazer nossa parte belíssimamente. Se os empreendedores, né, se essas pessoas não estiverem motivadas, entenderem, aplicarem, quem vai fazer o resultado são vocês, né? Nós somos meros facilitadores desse processo. Então, a gente precisa muito desse engajamento, dessa motivação. Isso é muito importante. E a gente reforça muito isso o tempo todo e o legal é que a gente vai junto nessa caminhada, né? A gente não está aqui para ensinar ninguém, os experts são vocês, é apenas uma ajuda para encontrar esse caminho, né? Com ferramentas, com técnicas também que a gente traz nesse pouco de experiência que a gente tem. Então, esse vai ser o primeiro mês do diagnóstico, né, que é o mapeamento dessa oferta, de entender mais a fundo os empreendimentos, e depois da demanda, né, como é que esse mercado está se comportando em cada um desses segmentos. E aí, no segundo mês, a gente vai começar com as oficinas, como o Marcos falou, e a partir, provavelmente, do dia 14, né, do dia 10, do dia 14 de outubro. E aí uma série de oficinas, primeiro para organizar basicamente o negócio, né, porque é muito perigoso você crescer na desorganização. Então, existem algumas coisas, algumas práticas básicas que são importantes para você conhecer um pouco mais do seu negócio. Muitos empreendedores, a gente pergunta assim, qual que é o resultado financeiro do seu negócio? Ele fala, não quero nem saber, não vou nem, porque se eu olhar, eu vou desanimar. E essa é uma ferramenta poderosíssima, né, para você conhecer melhor o seu negócio. E a gente faz de uma forma muito lúdica. Então, a gente trabalha desde o produtor rural, né, que
que têm aquela atividade primária, até negócios um pouco maiores, às vezes um pouco mais sofisticados, tanto ensinando essa parte de oficinas de fluxo de caixa, coisas que parecem assustadoras, né? Fluxo de caixa já até arrepia, né? E tem uma forma muito fácil de fazer, é muito simples, né? E a gente vai meio que desmistificar um pouco essa complexidade, porque é realmente muito simples. Isso vai se tornar simples, eu espero para vocês também. E aí, depois dessas oficinas, né, de organização básica, a gente vai ter algumas oficinas para crescer o negócio. Então, deixa eu pegar essas oportunidades de mercado agora. Então, eu tenho que trabalhar com vendas, eu tenho que trabalhar com marketing, às vezes eu tenho que mudar o produto, às vezes eu tenho que mexer na embalagem, às vezes eu tenho que fazer mais propaganda, às vezes ninguém nem sabe que eu tenho aquele produto, às vezes eu tenho que procurar novos canais de comercialização, por exemplo, né, a gente falou de cestas para agricultura familiar, às vezes tem algumas feiras que não está aproveitando ainda, e aí a gente vai medindo mês a mês esse resultado. E vocês vão poder participar, na verdade, vocês vão fazer esse resultado. A gente vai somente facilitar que isso aconteça. Então, é um pouco esses 2 meses, né? Vão ser bem intensos, então eu queria aproveitar e pedir também a disponibilidade de vocês. A gente vai entrar em contato já a partir de amanhã, assim que a gente mapear, então coloquem, por favor, os telefones, os contatos, os nomes, tudo. E algumas pessoas não estão aqui, não puderam vir, algumas estão assistindo também de casa, então a gente vai entrar em contato com essas pessoas também e fazer o mapeamento mais profundo e completo que a gente puder, para entender bem quem são esses grupos que vão participar com a gente depois ao longo desses 24 meses. Se tiver alguma dúvida, algum comentário. Eu só coloquei, para vocês darem uma olhada, um pouquinho do que existe desde 2014. Então, a gente já trabalhou em 27 iniciativas de geração de trabalho e renda em 25 municípios ao longo do Brasil. Então, ali você tem aqueles verdinhos, os que estão ocorrendo ainda neste momento. Então, a gente teve o Agir lá na Estrada de Ferro Carajás, a Rede Mulheres do Maranhão, o Agir Criativo, a Equidade lá na comunidade de Jaibara, o Agir Ouro Preto Mariana, que está acontecendo, ele finaliza no final desse ano. Lá a gente está apoiando também grupo de catadores, grupo de confecção, grupo de pedra-sabão, e os resultados que a gente tem obtido até o momento são extremamente significativos. A gente mais do que dobrou a renda desses empreendedores, e a renda é um indicador que a gente olha muito porque é um projeto de geração de trabalho e renda. Mas se você olhar o dia a dia e o processo envolvido nisso, você vai ter ganho de autoestima, o empoderamento dessas comunidades, a autonomia desses empreendedores. Então, assim, são vários ganhos mais subjetivos e qualitativos, mas que são importantíssimos para a vida dessas pessoas. Então, realmente, a ideia do programa é transformar positivamente, melhorar a qualidade de vida dos empreendedores envolvidos. Obviamente que, se não tiver dinheiro no final do mês, todo mundo desanima. Então, o objetivo principal é aumentar a renda, mas, obviamente, que tem vários outros itens importantíssimos também ao longo do projeto. O Agir Itabira está acontecendo nesse momento, o Agir Nova Lima já acabou, a Equidade no Morro da Água Quente aqui, né? Já foi feito também com o Instituto Cairóis, isso, né? E assim por diante, gente. Então, assim, realmente, são anos de experiência que a gente tem. Não é novidade esse projeto, foram mais de 1.300 empreendedores apoiados até hoje, mais de 85 negócios sociais apoiados, seja com incubação, seja com aceleração. Eu não mencionei, mas o programa Agir, ele foi certificado em 2015 pela Fundação Banco do Brasil. Então, nós hoje somos certificados como uma tecnologia social, ou seja, um conjunto de conhecimentos de incubação e aceleração que é certificado. Então, o que a gente está trazendo para vocês aqui não é nenhuma aventura, é um programa já que foi testado, retestado, melhorado e é consolidado. Então, a gente vai trazer conhecimento de ponta para vocês, vai aprender com vocês, vai construir em conjunto, e no final o que a gente quer realmente que o negócio esteja muito consolidado, melhorando a renda dos empreendedores envolvidos, gerando postos locais de trabalho e assim por diante. E todo o efeito multiplicador que tem na economia de Brumadinho. Eu acho que é um pouco isso, e a ideia, como eu falei no início, é mais uma conversa mesmo. Assim, o ideal é que vocês tirem dúvidas. Se a gente falou, eu falo muito rápido, então assim, a Mônica fala mais pausada, tem a voz mais bonita que a minha voz é horrorosa. Mas se vocês tiverem dúvidas, a hora é agora também para perguntar. A gente vai ter outros encontros, né, João? Mas assim, eu conheço uma associação que não está aqui hoje, não pôde vir, não tem problema. Esse é o primeiro chamamento que a gente está apresentando, porque o programa inicia hoje, mas como a Mônica falou, esse mapeamento vai ser feito e vai ter um outro momento que a gente espera reunir realmente muitas pessoas
para fazer esse novo chamamento para participar do programa. Perguntas? Som. Então, vocês funcionariam basicamente como uma startup? Escutar? Mais perto? Então, vocês funcionariam basicamente como uma startup? Esse processo é um processo de incubação e aceleração. A startup, ela pode... O que é uma startup, né? E aí não existe um conceito rígido, mas é uma empresa que está surgindo, né? Que pode ser no ramo da tecnologia, pode ser no... Geralmente é mais voltado à questão tecnológica, mas pode ser em qualquer outro segmento da economia. Aqui, se a gente comparar um negócio, um empreendimento, seja ele uma agroindústria, uma padaria, uma confecção que ainda está muito incipiente, de repente ela é uma startup, né? A gente pegar esse conceito e dar uma adequada nesse conceito. Mas a ideia é você acompanhar, assessorar, assistir tecnicamente aquele empreendimento ao longo de 24 meses, e aí, assim, questão da gestão, questão administrativa, questão financeira, questão produtiva, acesso ao mercado, marketing. Muitas vezes aquele empreendimento tem um produto muito bacana, mas não consegue vender, não consegue acessar o público que não tem um marketing bacana. A gente vai trabalhar a questão do marketing, muitas vezes a gente trabalha a questão de uma identidade visual para aquele empreendimento. Então, a ideia é você cobrir todas as frentes daquele empreendimento. Como são muitas vezes empreendimentos incipientes, sim, talvez podem ser comparados com uma startup, sim. Mas a ideia, eu acho que cabe aqui, eu acho que tem que ficar muito claro, que o programa não é a panaceia para resolver todos os problemas de desemprego, ou mercado informal, ou melhorar todo o setor de empreendedorismo do município. A gente não quer isso, a gente não faz isso, porque a gente não tem braço nem recurso para fazer isso. A ideia é todos aqueles empreendimentos que forem mapeados nesse momento participarem sim desse curso de formação, e o retorno que a gente tem, que esse curso de formação é muito bacana. Os empreendedores, no final, falam assim, puxa, vocês deram uma visão para mim nesse mês, um mês e meio de aula, que eu não tinha. Vocês me fizeram olhar meu empreendimento de uma forma que eu nem sabia que aquele meu empreendimento funcionava dessa forma. Então, por mais que eles não sejam selecionados para a segunda fase, a gente conseguiu, de alguma forma, abrir o olho daquele empreendedor, né? Somar em algum momento com aquele empreendedor. E aquele empreendedor, qual o exemplo que você deu, João? Até tem um grupo, o Agir Nova Lima, tem um grupo de produtores de molho de pimenta. E eles participaram apenas da primeira fase e alavancaram um negócio por esse processo, né, de entendimento do seu negócio, a gestão, e nem por isso eles foram incubados, né? Então, é esse exemplo. Porque todos aqueles que participarem desse curso de formação, eles vão sair com o seu plano de desenvolvimento do negócio, com o seu modelo de negócio. Então, muitas vezes, nesse um mês de aula, um mês e pouco de aula, a gente vai trabalhar algumas coisas que o empreendedor não está conseguindo ver naquele momento, né, Mônica? Então, a ideia é essa, é somar com vocês. Boa tarde. Meu nome é Marilda. Minha pergunta é dentro da seguinte perspectiva. O que vocês estão fazendo com o programa Agir é uma questão de uma tecnologia social, como você mesmo diz, que foi certificada pelo Banco do Brasil, numa aplicação desse trabalho que vocês estão fazendo de assessoramento a essas associações. A minha pergunta é só na área de produtos ou também será na área de prestação de serviços? Uma entidade pode vir participar desse programa Agir com a apresentação de um produto para o mercado, ou ela também pode prestar serviço também ao mercado? Produtos e serviços, todos os segmentos da economia, desde a agricultura familiar até uma agroindústria. Tem alguns pré-requisitos que a gente tem internamente, até porque nós somos cobrados internamente pela boa aplicação do recurso. Então, alguns pré-requisitos que a gente tem por exemplo, coletivos têm preferência sobre indivíduos. Então, uma associação, uma cooperativa, tem preferência sobre o microempreendedor individual. Ah, mas então quer dizer que o MEI não pode participar do programa? Pode, mas como a gente vai fazer uma seleção, eventualmente os coletivos têm preferência. Negócios mais incipientes, mais vulneráveis, têm preferência sobre negócios mais consolidados, mais robustos, né? Porque isso é um empreendedorismo social, um programa de empreendedorismo social.
Mas te respondendo assim, não tem nenhuma questão com relação a ser produto e serviço, todos estão aptos a participar, e todos os segmentos da economia, desde a agricultura até uma indústria. Eu acho que você respondeu a minha pergunta, mas, de qualquer maneira, eu vou colocar, né, a minha posição. Pelo que eu entendi, o programa Agir ele serve para impulsionar a economia local, né, o comércio local, e ele tem essas opções de você trabalhar através de institutos, né, que são ONGs, ou através de MEI, que é microempreendedor individual. O primeiro é social, o segundo, ele é capital, né, ele é voltado para o empreendedor, ou seja, para o empresário, né, gerando lucro. O primeiro, ele gera o lucro e ele gera um benefício social, que é capacitar pessoas e introduzi-las no mercado de trabalho. Existe aí essa diferenciação para um trabalho com a MEI ou um trabalho com as ONGs, com os institutos, ou o programa é o mesmo para as duas situações? Como é seu nome? Meu nome é Tininha. Tininha, eu não sei se eu compreendi bem a tua pergunta, mas eu vou tentar responder. Se eu estiver falando muito bobagem, você puxa minha orelha aqui. Quer que eu repita? Deixa eu ver só se eu estou no caminho certo. Eu acho que eu contextualizei demais, talvez. Porque assim, eu venho do movimento de economia solidária, né, há 20 anos atrás. E aí você tem a questão dos empreendimentos autogestionários, questão da troca, e assim, esse conceito foi evoluindo para um conceito hoje mais difundido, que é o negócio social, negócios inclusivos, negócios de impacto. Quando você fala capital e social, hoje está tudo junto, né? Quer dizer, se você não fechar no azul, se você não tiver dinheiro no final do mês, seja uma associação com uma iniciativa social, a turma vai embora. A turma tem filho para alimentar, tem que botar o leite em casa. Então, assim, você tem que gerar lucro. Se você não gosta da palavra lucro, você tem que fechar no positivo, você tem que fechar no azul. E o que a gente busca aqui é negócios sociais, ou seja, antes de mais nada, são negócios, tem que operar, tem que pagar suas contas e tem que partilhar o lucro ou a sobra econômica entre os seus participantes, mas ele tem que ter algum impacto positivo naquela comunidade. Ele tem que tirar aquelas pessoas da condição de pobreza. Aqui não é nem o caso, mas a gente atua muito no interior do Maranhão. Então, vocês imaginam como é que é. São pessoas extremamente pobres. E a ideia, quando você alavanca um empreendimento lá, é tirar essas pessoas da pobreza mesmo, né? Aqui, realmente, é você estruturar esses empreendimentos, você aumentar a renda dos empreendedores. A ideia é pegar empreendimentos menos consolidados. Então, a gente surge lá com pegar dois segmentos muito parecidos, de doces e panificados. Você vai pegar uma padaria extremamente consolidada e você vai pegar uma padaria incipiente numa comunidade extremamente vulnerável. Obviamente que essa padaria tem um perfil do nosso programa. Talvez a padaria mais consolidada tenha um perfil do Sebrae, alguma coisa mais específica para aquele tipo de negócio. Então, primeiro, são empreendimentos sociais. Pequenos empreendimentos tocados pela comunidade. Quanto mais incipiente, em condições mais vulneráveis, eu também não gosto dessa palavra, mais tem o perfil do nosso programa. Tem que gerar lucro? Tem. Então, antes de mais nada, é negócio, é business, tem que fechar no azul. Porque a nossa experiência, já vou te passar, desculpa, a nossa experiência o programa ele existe desde 2012. Se você não gerar renda, a turma vai embora. O pessoal fica em casa, porque tem suas contas para pagar, tem que trazer alimento para casa e assim por diante. Então, assim, primeira coisa, é estruturar o empreendimento para fechar as contas no azul. Segunda coisa, está fechando no azul? Tá, como é que a gente pode alavancar ainda mais esse empreendimento? Acessar novos mercados, botar o produto em Brumadinho e BH, botar o produto em Brumadinho e BH, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é a nossa ideia. Obviamente que isso vai ser sempre realizado de forma participativa com os empreendedores. Às vezes o empreendedor não quer botar em BH, porque já está legal aqui, né? Talvez para botar em BH ele tenha que criar um turno a mais de trabalho. Se ele criar um turno a mais de trabalho, ele não fica mais com o filho em casa. Então a gente respeita muito o empreendedor e o empreendimento. Mas a nossa ideia é realmente que o empreendimento se consolide. E aí você falou da economia local, né? Você estruturando, de certa forma, esses empreendimentos, o histórico fala que aquilo tem efeitos na economia local. Obrigada. Eu só queria saber se era no formato de cooperativismo ou no formato empresarial mesmo. Mas deu para esclarecer legal. Obrigada. Tá? O nosso público-alvo é basicamente grupos informais. Então, assim, puxa vida, Marcos, a gente tem aqui um grupo de 20 mulheres que a gente trabalha com confecção, mas a gente
não é nada. A gente se junta no final de semana, a gente pode ser um coletivo do Agir? Pode. Um grupo informal é público-alvo nosso. Associações? Pode. Cooperativas? Pode. Empresa? Não. Então, é mais para associativismo e cooperativismo, não é um programa empresarial. Oi. Eu acho que ele quer falar também, né? Uhum. Você quer falar também? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, são várias perguntas que eu gostaria de fazer, porque envolve tanto o caso dela, da dona Antônia, quanto do seu Antônio, quanto o meu caso. Tá? Primeiramente, eu queria saber se o caso da dona Antônia assim, vai poder se enquadrar nesse perfil aí de negócio, porque é o seu caso, né, dona Antônia? A associação, existe associação, já teve projetos lá, só que, como vocês falaram, quando não gera renda, o pessoal vai embora. Né? E a questão de auxílio na parte contábil, financeira, porque é uma associação que não tem de onde tirar dinheiro para pagar suas despesas. Se esse caso, ele se enquadra nesse caso de vocês, né, se enquadra. Outra coisa que eu queria saber, se, por exemplo, se eu, como pessoa, eu tenho uma ideia de um empreendedorismo social, um negócio meu que vai na verdade, assim, que eu posso, dentro do meu negócio, colocar esse princípio social, né, conseguir distribuir, atender pessoas, né, da comunidade, se isso também entra, né, essa ideia minha. E, no caso do São Antônio, lá em Maris, lá tem 3 associações, né, São Antônio? E ainda tem a de Sapé. São 4 associações numa mesma região, cada associação de uma coisa, uma da água, uma da agricultura, outra de artesanato, e ainda tem a parte da confeitaria, né, que vocês conseguiram, que a Emater deu forno, mesa, eles têm, só que também não foi para frente, porque como não teve recurso para continuar, nesse caso dele, que tem várias coisas no mesmo lugar, isso aí entra como vários pontos ou um só? Tá, eu vou tentar te responder, mas de certa forma, a equipe da Mônica aí, ela vai fazer esse detalhamento no diagnóstico e vai ter mais condição de te responder de forma assertiva. Eu não conheço a fundo o que você está falando, mas primeiro, existem associações que são associações de produtores, ou associação de costureiras, tem que ter uma atividade econômica envolvida. Então, por exemplo, associações que cuidam de cultura, assuntos culturais, associações que lutam, né, assuntos educacionais, esse não é o público-alvo do programa Agir. Aqui é empreendimento mesmo, né, geração de trabalho e renda. Com relação a ideias, o programa que trabalha com ideias ou potencial empreendedor não é o Agir, é o PESC, que é o Programa de Empreendedorismo Social Comunitário, que é um passo antes do Agir. Então, assim, potencial empreendedor, ideias que podem virar empreendimentos, não é o público-alvo do programa Agir, e sim do programa PESC. Aí é uma coisa que a gente pode trabalhar internamente para trazer aí no futuro um PESC aqui para Brumadinho também. E do seu Antônio, aí teria que ver realmente caso a caso aí, se alguma dessas associações teria o perfil de entrar no programa Agir. Entendo que são 4 associações, cada uma com um tema, né, temas correlatos, mas, ao mesmo tempo, cada associação trabalha com um tema em específico, e aí teria que ver qual dessas associações, se todas ou se alguma delas teria o perfil de entrar no programa Agir. Mas isso vai ser feito de forma muito detalhada nesse primeiro mês com a equipe da Tecnoserve. Fala, meu amigo. Boa tarde, meu nome é Sileno Gonçalves, parabéns pelos números e pelo projeto. Acredito até que esses números aí estão melhor que o MEI, né? Que foi uma tentativa fracassada do governo aí de tentar resgatar aí os autônomos, né? Porque hoje está todo mundo, na verdade, procurou uma solução e está devendo. A verdade é essa, né? Em relação às associações, aí, quantas associações aí estão inscritas no Conselho Municipal, no CMDCA? Vocês poderiam levantar a mão as que estão inscritas? Que tem uma, a PAI, né? Regulamentou a PAI, né? Esse ano aí foi regulamentada. Acho que o Pai Joaquim lá também tem, né? Tá regulamentada, né? Um dos problemas maiores que nós encontramos na nossa cidade aqui parabéns pela tentativa da Vale vir resgatar as associações, acho que o caminho é esse mesmo.
Mas aproveitar a oportunidade, que pedir às associações que façam também, né, é o papel dela, porque a gente tem que se inscrever lá no Conselho Municipal, no CMDCA, né, o Conselho Municipal lá da Criança e do Adolescente. E assim, isso já foi pedido, inclusive, aqui na reunião da FIA, já foi pedido em várias reuniões, que as associações caminhem para isso, mas os resultados lá, na verdade, são assustadores. Nós temos na cidade de Brumadinho, que, se eu não me engano, acho que é 3 ou 4 associações inscritas no Conselho. Então, vamos pedir para essas associações que estão aí fora do Conselho que se movimente para lá, está ali, enfim, eles sabem onde que é. E bacana. Parabéns aí pelos números, parabéns pelos resultados. Eu acho que Brumadinho está precisando de iniciativas privadas, né? Para socorrer as associações mesmo, porque público está difícil. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Marquinhos Pinta, sou artista plástico aqui da região, e eu tenho 2 projetos em andamento na cidade. Um chama Brumadinho Natureza e Arte, e o outro se trata de um parque infantil, que é denominado com o nome Jardim Prometeu. Esse parque, esse primeiro que eu falei, Brumadinho Natureza e Arte, é uma área de 33 mil metros quadrados que foi cedida para a prefeitura para fazer a implantação de um parque ecológico. A proposta lá é plantar em torno de umas 2.000 árvores de ipês amarelo, formando um desenho, para esse desenho poder ser visto pelo Google, com drone, que hoje a gente já tem até os drones aí, né? E aberto à visitação pública. Esse projeto ele é de grande porte, precisa de ter renda para poder manter ele em funcionamento, com certeza. No entanto, essa renda que tem que ser desenvolvida lá, ela tem que ser direcionada totalmente ao parque, entendeu? Então, essa proposta do parque, né, a gente fazer o parque lá, é para atender o social da cidade. A gente pretende também lá colocar lá um espaço de ateliê aberto para os artistas da cidade, juntamente com a população, estar desenvolvendo trabalhos e atividades culturais nesse local. E o outro projeto, que é o Jardim Prometeu, é um parque infantil também que já está em andamento, aqui no centro da cidade, em frente à escola SEMA. E todos os 2 trabalhos são desenvolvidos com parceria de amigos. Eu devo ter em torno de 15 a 20 pessoas que estão abraçando a ideia e participando comigo nesses 2 projetos, entendeu? Gostaria de saber se esses projetos vão encaixar nessa proposta. Porque, por se tratar de áreas públicas, entendeu? A gente não vai poder fazer um rendimento financeiro e dividir esse rendimento financeiro com o pessoal. Pode ser feita, existe a parceria nos projetos, existem a parceria que pode ser feita com empresas privadas para direcionar a renda aos projetos. Ninguém pode pegar essa renda e falar, eu ganhei X reais e foi para casa rindo comprar o leitinho dele, não, igual você falou, entendeu? Todo o investimento que está sendo feito no projeto, ele vai ficar na cidade e todo o rendimento que ele gerar para manutenção tem que ficar no projeto, entendeu? Aí eu gostaria de saber se esse projeto encaixa na proposta que vocês estão apresentando e também gostaria de saber, se ele encaixar, quais serão os dias, mais ou menos, né, que eu acredito que ainda não deve estar fechado, das oficinas, que para os projetos se encaixarem vai ter que ter participação das oficinas, né? E as agendas, às vezes, talvez não vai bater para poder frequentar as oficinas, entendeu? Tá, Pita, primeira coisa, eu não tenho resposta se o teu projeto se encaixa ou não. Isso vai ser feito nesse primeiro mês, de uma análise detalhada de cada um que está inscrito aí na lista, mais complementação do mapeamento que vai ser feito. Então, assim, eu não conheço para dizer. O que eu posso falar de forma geral, como respondi ao seu Antônio, são grupos informais, associações e cooperativas que têm alguma atividade econômica já acontecendo, então não pode ser uma ideia, não pode ser um potencial, mas já está acontecendo. Obviamente que a gente vai encontrar aí no mapeamento desde negócios realmente muito incipientes, até negócios mais consolidados, passando pela agricultura familiar, entrando na confecção e entrando mais talvez no perfil do que você está apresentando. Mas hoje eu não tenho uma resposta para te dar, eu seria até leviano se eu falasse que sim ou não. Então isso vai ser feito nesse primeiro mês, de forma detalhada, para ver se tem o perfil ou não para ser público-alvo do programa Agir. As oficinas, datas, locais, etc., também vão ser definidas nesse primeiro mês. A gente teve hoje no CRAS, conversando com a Cirlei, né, ela já prontamente já se disponibilizou a ceder o local para as oficinas. A ideia, assim, dado a área geográfica de Brumadinho, que a gente tenha 2 locais de oficinas, para ficar mais próximo, dependendo de onde você está localizado. E tanto os dias quanto os locais vai ser feito também uma votação, e aí a Tecnoserve vai estar fazendo, vai estar puxando isso nesse primeiro mês. Obviamente que talvez não tenha consenso,
Mas foi feito assim nos outros locais também, onde a maioria escolher determinado dia, determinado horário, vai ser aquele. E aí, assim, a gente sabe que, né, como você falou hoje de manhã, né, o empreendedor, são poucas horas por dia para ele dar conta de tudo que ele faz mesmo. Às vezes ele é eu empresário, né, eu empreendedor, né, é uma pessoa só. Mas, enfim, vai ser um dia por semana, talvez 2 ou 3 horas ali, que a gente entende que são importantes. Na medida do possível, a gente pede aí o esforço, o empenho de vocês como contrapartida para a gente estar tocando isso. Então, em síntese, Pita, com relação ao teu projeto, a gente tem que conhecer melhor para ver se adere ou não. E com relação às datas locais das oficinas, isso vai ser trabalhado aí nas próximas semanas. Obrigado. Tem mais alguém aí que tem perguntas a fazer ou não? Boa tarde, prazer. Cumprimentar pelo trabalho, muito maravilhoso. Mas parece que chegou alguma informação errada, pelo que eu entendi até agora da proposta de vocês. Porque eu vejo aqui várias instituições que desenvolvem projetos sociais. Como o meu, eu sou Júlio Santos, presidente da Casa de Acolhimento do Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, já venho atuando no município há 17 anos. Me parece que a ideia não é essa. Não é ajudar esse tipo de instituição com esse tipo de trabalho. Nós não geramos renda. Não existe renda. Existe um trabalho feito para as crianças e adolescentes. E, pelo que eu vejo aqui de algumas instituições, como sou parceiro de alguns que eu conheço, parece que é o caso de quase todo mundo. E, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me explica, o projeto Agir, ele vai ajudar aquele empreendedor que está com alguma ideia, ou já começa, né? Eu vou citar um exemplo. Eu estou fazendo marmita para vender e tal, e queria potencializar isso. E aí esse projeto Agir entra nessa situação. E não no caso da gente que trabalha com ONG, que faz um trabalho social que não tem nada a ver com renda. A gente não gera lucro, né? A gente está atrás de inclusão social, de trazer as pessoas para... de trabalhar com criança e adolescente. Se é isso mesmo que eu estou entendendo, ou se não, ou se existe um espaço para essas instituições também. É isso mesmo. Assim, dentro do programa Agir é empreendimento, são negócios, né? Não são nem ideias dentro do programa Agir. Ideias seriam no PESC, mas teria que ser com geração de trabalho e renda. O João pode falar um pouquinho melhor, mas assim, eu participei em 2012 e 2013 da criação do programa Valorizar, onde o piloto foi lá em Ouro Preto, Mariana e Catas Altas. Que este programa, sim, né, João? Acho que ele abrange ONGs que trabalham não só com geração de renda, mas com iniciativas sociais, que seria talvez a iniciativa da empresa mais aderente ao que você está falando. Inclusive, a sua instituição entrou nesse processo. Vocês mandaram um projeto para Valorizar. Então, essa ação da Vale, o Agir é específico para geração de renda, empreendedorismo. E a gente tem outros programas que apoiam essas iniciativas sociais. Hoje, no território, a linha de apoio para entidades sociais é o programa Valorizar, a porta de entrada. E existem outros projetos que desenvolvemos nos territórios, que aí é, por exemplo, o Plano de Relacionamento e Investimento Social, que aí leva recursos para aquela comunidade, mas projetos construídos com eles ali. Não recebemos projetos, a gente reúne com a comunidade, discute com elas qual é a demanda e aí faz o processo de investimento social. Maravilha. Eu gostaria até de aproveitar, então, para fazer uma pergunta, porque o nosso projeto vem funcionando há 17 anos, e até 2 anos atrás, a Vale sempre tinha uma parceria muito grande e sempre ajudava o projeto. Nesses últimos 2 anos, a gente não consegue acesso para falar com as pessoas, ou seja, perdi os telefones porque mudaram as pessoas, né? A gente tinha um contato muito grande com o Flávio, e já tem há 1 ano e meio que eu tenho mandado e-mails para a Vale, para a questão social, o pessoal que trabalha com social. Temos o apoio do pessoal, os voluntários da Vale, com o Ednei, com o pessoal da turma do Deixa que eu chuto, mas diretamente com a Vale, igual acontecia, a gente não consegue mais esse acesso. Se existe uma maneira mais fácil, se existe aonde procurar, em qual lugar que eu vou. Sim, hoje o relacionamento com comunidades em Brumadinho sou eu, João.
E aí eu te passo meu contato, meu telefone e tudo mais. Sou eu mesmo. Pessoal, tem mais alguém aí querendo fazer alguma pergunta aí ou não? A primeira fala nossa, a gente direcionou as associações, né, assim como direitos e deveres, né? Acho que assim a gente tem que fazer os nossos deveres para ir atrás dos nossos direitos. Acho bacana essa iniciativa aí, portanto, é uma dica para as associações, tá? A gente tentou uma época atrás aí formar em Brumadinho, né, agremiações das associações de Brumadinho, uma ideia bacana ainda, tá, gente? No qual, se a gente conseguisse aí colocar 20, 30 associações no bloco, isso a gente vê bem claro que funciona com o bloco europeu, né? A gente consegue fazer isso de proporção menor também, é possível, né? E fica bacana. Agora, em relação à Vale, é bacana, bom conhecer você. Então, assim, em relação o que o nosso querido amigo perguntou lá, para mim falar contigo, qual que é o número? Eu estou ao vivo aqui no Brumadinho, se tu quiser falar aí para Brumadinho, pode falar aí. Quem quiser falar aí, portanto, com o responsável da Vale, qual que é o número, é João? Meu e-mail, joão.bosco.mesquita@vale.com. Bacana demais, portanto, acho que com essa informação a gente solucionou o problema da metade de Brumadinho, né, senhor? Obrigado, hein? Mais alguém, gente? Boa tarde, meu nome é Marisa. É só para esclarecer, as oficinas vão acontecer em qual local? Vocês vão chamar pela lista de chamada que foi passada aqui? A gente não tem ainda o local, nem as datas. Isso vai ser definido durante esse mês de setembro e outubro, com esse grupo que assinou a lista de presença agora à tarde, com o grupo que assinou a lista de presença de manhã. E nesse primeiro mês, a turma da Tecnoserve vai complementar esse mapeamento. Então, a ideia é a gente fazer uma varredura em Brumadinho do que existe de associação, do que existe de cooperativa. Essa informação vai chegar para todas essas entidades que forem mapeadas. Provavelmente, a gente vai fazer algumas assembleias junto com essas entidades para definir de forma participativa as datas. Então, assim, a gente já teve outros casos que parte dos empreendedores queriam na terça-feira, parte na quarta, parte na quinta, é aberta uma votação. E como toda votação, nem sempre, né, vai agradar todo mundo, mas a maioria realmente que votar em determinada data e horário vai ser aquele. E, de novo, a gente sabe aí do esforço, sabe, né, a gente que é pai de família, que trabalha, sabe que muitas vezes tem que atender em casa, tem terceiro turno e tudo, mas é uma vez por semana, durante aí um mês, eu acho que vale a pena, aí, na medida do possível, vocês participarem. E como o Marcos falou, devido à extensão territorial, né, de Brumadinho, a intenção é ter a mesma oficina 2 vezes na semana, né? Então, por exemplo, um dia seria, hipoteticamente, aqui na sede do município, e o outro dia lá para o lado de Casa Branca, ou naquela região mais central. Então, a ideia é essa, mas vai ser definido com vocês. Boa tarde. É o seguinte, só para quem já tem um negócio e quer dar continuidade, ou para quem quer começar, quer montar, tem dificuldade, não consegue? No meu caso, por exemplo, eu tenho de artesanato, mas eu e a minha equipe quer começar. Né, vai ser, e a participação vai ser para o grupo inteiro, né, que você falou que vai ter essa oficina, ou para uma pessoa do grupo? Tá. Negócios que ainda não estejam funcionando, não é o programa Gira, é o programa PESC. Então, o programa Gira, ele olha só para negócios que já estejam em funcionamento. Sejam negócios ainda mais incipientes, ou sejam negócios que já estão rodando. Para aquelas ideias, para o potencial empreendedor, a gente tem um programa que ele chama Programa de Empreendedorismo Social Comunitário, a sigla é PESC. E aí o desafio, né, João, é a gente trazer isso para dentro de casa, para no futuro, ano que vem, ou 2020, trazer o programa PESC para Brumadinho. Então, assim, primeira pergunta, o Agir, negócios já em funcionamento. Segunda pergunta, vai depender muito do número de entidades
que forem mapeadas nesse primeiro mês. Entidades grupos informais, associações e cooperativas, basicamente. Por quê? Porque se forem selecionadas, vamos supor, 30, a gente tem um número limitado de vagas no curso nas oficinas. Então, vamos trabalhar com 60 vagas. Se forem 30 entidades, a gente, no curso, consegue colocar 2 empreendedores por entidade. Se forem 60, vai 1 empreendedor por entidade. Se for mais que 60, a gente vai ter que fazer uma pré-seleção dos empreendimentos que vão participar do curso. Nunca aconteceu, nesses 6 anos de programa, da gente não incluir todo mundo que a gente mapeou. Até porque até alguns mapeados falam, não quero participar, não tenho interesse. Tudo. Então, sempre todos os mapeados participaram do curso. Às vezes, uma pessoa por empreendimento, às vezes mais de uma por empreendimento. Mais alguém com perguntas a fazer? Alguém quer falar alguma coisa aqui, gente? Cantar uma música? Boa tarde, eu sou Islene, eu sou a vice-presidente da Associação APACASSE, que é a Associação de Proteção Ambiental de Captação de Água de Conceição de Itaguá. Nós temos alguns projetos, mas só que eles não estão inscritos ainda. E eu queria saber se futuramente nós podemos estar participando. Programa Agir ou Programa Valorizar? Quais deles nós podemos participar? É só uma dúvida, porque é a primeira vez que eu participo, aí para nós estarmos, né, providenciando o que devemos fazer. Para o programa Agir, vai ser feito esse diagnóstico, a partir de segunda-feira. E aí, para entender que tipo de projeto é o seu, se ele enquadra nesse processo de geração de renda. Para o programa Valorizar, assim que abrir o edital novamente, porque a gente lançou e está divulgando agora, né, o resultado, e deve abrir em fevereiro, março do ano que vem o Valorizar, e aí vocês podem participar. A gente disponibiliza o edital no site da Vale, a gente faz uma divulgação no município, e as dúvidas são tiradas por e-mail ou por telefone, mas pode sim. É uma diferença importante. O programa Valorizar, ele premia, ele valoriza iniciativas do território. Então, geralmente não é focada só no segmento de geração de trabalho e renda, ele é mais amplo e ele premia, ele valoriza iniciativas de Brumadinho, por exemplo. Então, desde a área ambiental até a área de saúde, a área de educação, a área, inclusive, de geração de trabalho e renda, só que ele é um prêmio, aquelas entidades que se inscrevem. O programa Agir não é de certa forma, não chega a ser um prêmio, mas ele é um fomento. Então, assim, realmente, se tiverem públicos empreendedores que se tenham aderência ao programa, ele vai fomentar, ele vai apoiar ao longo de 24 meses aqueles empreendedores. Então, vamos dizer assim, um premia, olha para trás, valoriza o que está sendo feito, e o outro vai fomentar daqui para frente. Um pouco, né, de forma muito simplista, mas seria isso. Um olha para trás e o outro olha para frente. Enquanto vocês estão falando, eu estou lembrando do que vocês estavam conversando anteriormente. Após esse processo todo do diagnóstico, da seleção, aí o pessoal vai para o curso de capacitação, para as oficinas, vão gerar seus planos de negócio, né, cada entidade lá com seu produto ou serviço, e, posteriormente, dentro desse plano de negócio, se faz a planilha financeira, faz a prospecção do negócio, que vai gastar. Nesse sentido, aí, dentro dessa planilha que for colocado, entre compra de material, produto, pagamento de recurso humano, para que aquele negócio, o que esteja iniciando, que já esteja iniciado, que ele, né, ele ganhe vida e prospere, é nesse sentido que entra o programa Agir, com recurso, para esses que vão ser selecionados, vamos dizer assim, que seja 5, 10, não sei quantos que são os finalistas, esse recurso já é previsto dentro do programa Agir, para esses selecionados que vão passar pelo processo até o final. É isso? Isso. A ideia é assim, que nesse curso, nessas oficinas, nesse curso de capacitação, não seja um plano de negócio exaustivo, até porque a gente não tem tempo para isso. Vai ser mais um plano de desenvolvimento, até uma modelagem do negócio.
E aqueles que eventualmente forem selecionados, aí a gente vai revisitar esse plano de negócio, realmente planilhar, fazer a taxa interna de retorno, o payback, quer dizer, vai colocar em números a sustentabilidade daquele empreendimento e vai acompanhar isso ao longo de 2 anos. E, concomitantemente, aqueles que forem selecionados vão receber um investimento em linha com o que foi definido no plano de negócio, para ser colocado em prática. Compra de equipamentos, compra de maquinários, eventualmente até algum tipo de custeio. A gente não gosta muito, mas eventualmente a gente analisa caso a caso. Já fizemos readequação de sede, readequação de infraestrutura. Vai depender muito da restrição orçamentária nossa internamente, desse arranjo que a gente consegue fazer, e do que for definido em conjunto no plano de negócio de cada empreendimento. Então, assim, quem participar das oficinas sai com seu plano de desenvolvimento, com seu modelo. Quem passar, a gente aprofunda isso durante o agir, e faz o investimento, capital semente, que a gente chama de investimento direto. Não existe um valor, uma média de valor a repassar para esse empreendimento. Depende do plano de negócio, do que é esse negócio, da potencialidade de mercado, praça, etc. e tal. Ele não tem um valor X definido, mas ele tem um teto. Isso que eu queria perguntar. Tem um teto. O teto. Que é um número interno nosso, né, que a gente não divulga isso, até para não gerar expectativa de vocês e nós, mas a gente tem um recurso que é limitado, mas dentro das possibilidades e do que for definido em conjunto no plano de negócio, a gente tenta sempre executar. Então, assim, a gente está apoiando uma associação, sei lá, eu sei que tem catadores aqui, mas vamos pegar o exemplo dos catadores, que eles querem comprar um caminhão de 100 mil reais. Não temos. Esse dinheiro não tem. Mas, de repente, eles querem fazer uma manutenção nas esteiras, comprar um equipamento que é de 25 mil reais. Temos. Então, é um pouco nisso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Alguém ainda quer falar alguma coisa? Caso a gente queira ficar atualizado sobre as notícias, como é que faz aí para acessar sobre a Vale? Sobre esse programa ou sobre todos os programas da Vale? Sobre este programa. Esse programa, a equipe da Tecnoserve vai estar no dia a dia aqui no território. Essa informação vai chegar a vocês, eu acho que depois vocês vão passar... Quer falar um pouquinho? Como a gente está começando hoje, mas a gente vai definir um ponto de escritório e provavelmente a gente pode mandar também uma notícia, a gente vai ter agora o mail, né, os dados, os cadastros de todos vocês, a gente pode comunicar também, possivelmente a gente vai entrar em contato por telefone, ou por e-mail, ou pessoalmente, durante essa fase de mapeamento, e aí a gente pode trocar os contatos, já avisar onde vai ser o escritório, nosso ponto de encontro, trocar telefone, cartão. Então, a gente vai, muito em breve, a partir de segunda-feira, a gente já vai ter isso melhor definido para passar. Fala um pouquinho você, Carlos. A possibilidade desse PESC vir para cá. Você mudou de lugar só para fazer outra pergunta, né? Oi? Não, é porque, na verdade, assim, se for olhar, tem muita gente que com ideias, né? E eu acredito que assim, existe um campo para esse PESC aqui, e eu acho que seria viável. Completamente. O nosso único desafio interno é porque a gente tem mais de 1000 municípios no Brasil impactados pela Vale, e assim, a gente tem parcela significativa deles que a gente nunca levou nada. Então, por exemplo, o Agir vindo para cá, a gente fica com a lição de casa de levar para um outro município que nunca recebeu. Mas o PESC é uma coisa que a gente pode conversar internamente. Eu acho que assim, existe um super potencial empreendedor, pelo pouco que eu conheço de Brumadinho, e esse potencial empreendedor seria o programa mais adequado seria o PESC, que é o Programa de Empreendedorismo Social Comunitário, não o Agir, que já trabalha com um negócio já rodando. Mas é uma lição de casa minha e do João de defender isso internamente da empresa para trazer para cá. É porque, na verdade, assim, eu falo disso de ideias, porque Brumadinho ainda tem muito campo para o turismo e que não está sendo explorado. Então, ideias todos nós temos, né, todos nós queremos empreender nessa área, né, sem se esquecer do social. A gente quer fazer um empreendimento, mas que volte para o social, né, porque aí não ajuda só a gente, ajuda toda a comunidade a desenvolver. Eu acho que esse é o objetivo maior nosso aqui, que eu acho isso bacana. Essa ideia aí, eu sempre achei que Brumadinho precisava disso, precisa disso,
né? Porque tem muita gente com ideia, muita gente querendo trabalhar, não sabe como, né? E precisa desse empurrãozinho. Essa parte financeira, administrativa, é a que todo mundo desiste. Todo mundo tem muito talento, né? Todo mundo tem muita vontade, mas não tem o conhecimento necessário. Que é a parte financeira, onde o que te tira do mercado é a parte financeira, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu gostaria, ia ser bom. Tá? Obrigada. Meu nome é Sergiana. Em Brumadinho, eu já trabalhei na parte social, então, assim, existem várias associações, né? Assim, um monte, inscritas, formais, não formais. Só que a gente tem um grande problema, porque tem muitas associações e muitas delas sem nenhum tipo de atuação efetiva, né? E uma grande maioria delas também sem esse perfil, né? Que é o perfil empreendedor, né? Eu acredito que muita gente está aqui, como o rapaz lá falou, do pai Joaquim lá, que por essa falta mesmo de informação. A primeira pergunta que eu queria fazer, foi feita uma análise, né, para poder trazer esse programa para cá, diante dessa modalidade que vocês estão trazendo, assim, né? Porque, como a Márcia disse, na região quilombola, por exemplo, Marinho, Sapé, lá já teve N iniciativas, né, para essa questão mesmo de organizações voltadas para a questão de fomentar valores ali naquela região, onde que as pessoas pudessem trabalhar, ter seu próprio dinheiro. O que a gente viu muito são coisas que vêm e vão e não deixa muita coisa. Então, assim, tem curso disso para aprender a fazer tal coisa. Só que aí dá o curso, ensina a fazer tudo bacana e eles não têm essa continuidade, né? Como vender, para quem vender, para onde vender, né? Então, esse é um passo muito importante que tem que ser dado, porque não adianta só ensinar e depois vai embora e deixa a coisa lá. Então, lá existe, né, assim, eu acho que tem maquinários, tem pessoas que são preparadas, mas que falta exatamente essa questão do financeiro, né, para poder dar continuidade aos projetos, e falta essa questão também de para onde mandar esses produtos, né, porque a gente já teve várias iniciativas nesse sentido, e a coisa não flui, né, chega uma hora que você precisa de ter alguém ali realmente para poder levar isso, né, para poder escoar, para levar Belo Horizonte, São Paulo, sei lá, para onde que for interessante, mas tem que ter alguém para poder tomar esse caminho aí. Eu sou uma empreendedora individual, né, eu tenho já eu mexo com a questão de alimentos, estou me organizando para que eu possa ficar trabalhando só com isso, ainda não dou conta ainda, porque é uma coisa informal, né, eu faço esporadicamente, mas, pelo que eu estou vendo, não é o público, né, assim, não seria esse público, assim, a pessoa física, né, só uma. Mas eu acho que é super bacana, né, eu acho que Brumadinho precisa, como a Márcia disse, o turismo aqui é muito grande, e o que a gente quer é fazer com que o turista pare em Brumadinho mesmo, e que fale do que tem em Brumadinho. E hoje a gente não tem muito isso, o turista ele passa em Brumadinho, ou então ele fica nos hotéis e não sai em Brumadinho. Então, é valorizar mesmo o que a gente tem. Então, o que a Márcia falou é super importante, a gente teria que ter este outro primeiro, né, que é o que a maioria das pessoas tem. A gente está num momento de grande índice de desemprego, onde muita gente está trabalhando nessa informalidade aí, né, das pessoas que produzem o artesanato, das pessoas que estão mexendo com uma comida. Então, tem muito disso. Então, acho que essa preparação aí para a pessoa se organizar para o mercado, eu acho que é bem bacana e bem válido, e acho que vai ser muito bem recebido aqui. Então, vamos encerrar. Agradeço aí a participação de todos. Recebam aí a equipe da Tecnoservice para iniciar esse trabalho. E agradeço a casa, a Câmara Municipal. Obrigado, Alessandra, que foi o contato que eu fiz.
E vamos aí caminhando junto. Todo mundo já tem meu e-mail, já foi divulgado aí amplamente na televisão, né? E aí, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato e que a gente vai esclarecendo aí ao longo do processo. Ok? Muito obrigado. Só reforçar que agora a equipe da Mônica e do Carlos já está no território, então a partir de amanhã, mas muito mais provavelmente a partir de segunda-feira, né, vocês já vão começar a receber visitas aí, enfim. Preparem um cafezinho, que essa turma adora tomar café. Obrigado, gente. Valeu.